Começar a retomar, né, dando boa noite a todos, né, dizendo da alegria que a janela literária desse mês traz, né, com a alegria que eu tenho de poder trazer essa. Eu vou colocar as coisas na ordem do pessoal, tá? Que é pessoal e depois, claro, profissional. Essa amiga de muitos anos, desde os anos 80, no início dos anos 80, trabalhamos juntas numa universidade, a Nilma Lacerda, e é uma. Primeiro, foi uma colega sempre maravilhosa. Eu estava começando a dar aulas na universidade, eu tinha recém me formado, e a Nilma sempre tinha uma palavra maravilhosa para mim, né, de ânimo, de vamos lá. Eu sempre lembro dessas coisas, mas não é por isso exatamente que eu trouxe a Nilma como autora. Eu descobri a Nilma nessa época, né, a Nilma Lacerda, e descobri justamente quando ela lançava o seu primeiro, eu não me lembro se era o primeiro, mas era o primeiro, sim, romance, né, que na época, e, e eu fiquei muito impactada com o poder narrativo da Nilma, né? Tanto que já me lembro que logo de cara ela já ganhou um prêmio foi o Jabuti, não foi, Nilma? Não, na época foi o Rio de Literatura, Prêmio da Rio de Literatura, né? prêmio forte, que E, infelizmente teve só nas duas. e, e então assim é uma foi para mim uma descoberta, né? Mas eu vou mesmo com essa conhecendo, eu vou fazer uma leitura aqui da Nilma depois de tudo, depois da gente se conhecer, antes e depois, né? Só para vocês saberem como essa mulher, essa escritora, crítica literária, pesquisadora e crítica literária de literatura infantil, professora de literatura, o que ela já fez pela literatura no país. Então, fica aqui sempre a minha admiração. E eu vou ler. É natural do Rio de Janeiro, é professora, tradutora, escritora, doutora em letras vernáculas, tem artigos nas áreas de literatura, leitura e escrita. Manual de Tapeçaria, de 1985, foi com esse livro que eu conheci Nilma. Viver é feito à mão, Viver é risco em vermelho, de 1987, posteriormente publicado pela Amaralto, Pena de Ganso, de 2005, Estrela de Rabo e Mais Histórias, de 2021, Um Homem Valente, Iberê Camargo, Fricções, de 2022, e Cartas do São Francisco, Novas e Antigas Conversas, de 2023, são alguns de seus livros. Recebeu prêmios como o Alfredo Machado Quintela, o Orígenes Lessa e o Cecília Meirelles, todos da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, o Jabuti, o Prêmio Brasília de Literatura e o selo White Ravens da Biblioteca Internacional da Juventude em Munique. Trabalhou em diversas universidades públicas, aposentando-se pela Universidade Federal Fluminense. Como pesquisadora, fez pós-doutorado em História Cultural na França, com patrocínio da Bolsa Virtuose do Ministério da Cultura e orientação de Roger Chartier, cujo fruto o ainda inédito Diário de Navegação da Palavra Escrita na América Latina. Publica em breve pelas águas da escrita, Clave de Sol e Água de Anil, obras para jovens leitores. Atua como crítica da literatura para crianças e jovens e mantém, com Maíra Lacerda, a coluna Caleidoscópio no jornal Rascunho de Curitiba. Mais informações sobre a autora podem ser encontradas no site. Depois vamos colocar o site ali, tá, Tati? http www.nilmalacerda.com.br. Quero colocar o site para as pessoas irem atrás dessa
autora e, e trabalhadora, né, digamos, da literatura do país. Então, sempre nessa reverência mesmo, sabe, Nilma? Eu queria, assim, começar com você, pedindo que você falasse da sua trajetória na área da criação. E depois, mais adiante, falaremos da sua, seu trabalho como, né, como pesquisadora, né, de literatura, leitura e literatura para crianças e jovens. Boa noite, Suzana, Tatiana, né? Boa noite, Alexandre, Denise, Silvia, Paulo, Vânia, né? Marlene, Fábio, Simone. É realmente uma alegria estar neste espaço, neste tempo. E gostei muito, Suzana, quando você fala, né, que eu sou uma trabalhadora da literatura. Somos, Uhum. né? E várias dessas pessoas aqui são trabalhadores e trabalhadoras da literatura. E, em primeiro lugar, realmente eu gostaria de destacar essa trajetória de amizade, de acompanhamento. A gente não está juntas assim o tempo todo, mas estamos antenadas. O trabalho. Oba, temos visita! Foi embora! O gatinho, Suzana. Ah, ela aqui eu não vi, eu estava olhando para você. É, Linda! Mas o seu trabalho é admirável, né? É necessário ao Brasil. A gente ainda tem, daqui a pouquinho eu falo disso das cartas do São Francisco. A gente tem uma carência muito grande, né, de trabalho, de literatura, de leitura, para uma consciência maior da própria existência humana, do nosso papel e das lutas que a gente pode ter, né? A gente se acovarda demais, eu penso assim, e a literatura pode nos ajudar a nos acovardarmos um pouco menos, a fazermos mais perguntas, a nos movimentarmos. Então, a minha admiração, o IEL, realmente tem sido assim um bastião, um baluarte, né, da formação de novos escritores e de novos leitores, sobretudo, porque é um trabalho sempre de leitura e divulgação. Então, também essa admiração, esse encontro aí, né, nos nossos trabalhos pelo Brasil. Como você, né, Suzana? Eu lembro quando você chegou, porque a gente foi colega também de pós-graduação, não só na faculdade, mas na pós-graduação. Fizemos um curso admirável com Sônia Brainer, e você tinha chegado não havia muito tempo do Rio Grande do Sul. Flávio Loureiro Chaves tinha sido seu professor, que você lembrava sempre isso, né? Então, nós fomos professoras, e ser professora de literatura foi um lugar em que eu me encontrei, me realizei e ficava fascinada. Eu me descobria, me sabia, dando aulas de literatura. Lembro que quando eu tinha com uns 30 e poucos anos, andava por aí, quando eu lendo Drummond em sala, né, a Florianáusea, porém meu ódio é o melhor de mim, e que eu não conseguia entender, né, menina formada na religião católica, aquela família burguesa, classe média média, como que meu ódio é o melhor de mim? E um dia foi aquela epifania, claro que meu ódio é o melhor de mim. Meu ódio contra as injustiças, contra as desigualdades, contra a hipocrisia. E esse fascínio, né? O Conto Amor, da Clarice Lispector, era uma paixão fazer a leitura analítica de amor, parar, refletir, encontrar, né, os múltiplos significados para aquela palavra. E um dia eu achei que seria muito interessante estar também no outro lado. Não abandonar o lado de quem desvenda o texto, de quem reorganiza, desvendar é uma palavra imprópria, mas quem reorganiza, quem se encontra no texto, naquela trama muito bem tecida, e comecei a passar para o lado da criação. Manual de Tapeçaria foi a minha primeira obra, eu queria escrever e não sabia como. E naquela época, a gente não tinha oficinas literárias, não tinha o IEL, que vai surgir uns 10 anos depois, mas eu fiz com Ciro dos Anjos, lá na UFRJ, eu fiz um curso de escrita criativa no mestrado em literatura e letras vernáculas. Depois eu repito o mesmo curso com ele, né, já no doutorado. E queria escrever um romance por onde eu começo, eu não sabia.
mas eu conhecia muito de educação. Eu comecei de uma forma inteiramente intuitiva. Manual de tapeçaria já me perguntaram uma, duas vezes se eu me reconhecia. Eu me reconheço e me estranho, porque eu fui fazendo, é um romance que eu fiz sem saber como se fazia um romance. E eu fui fazendo, ganho um prêmio que foi muito significativo na época, que foi uma revelação, e que disse, bom, então eu posso continuar. E aí eu vou escrevendo, né? Começo a escrever logo em seguida obras que crianças e jovens também podem ler, como eu gosto de dizer. Escrevi um livro de contos que recebeu uma menção honrosa, né, do Instituto do Livro. E Herberto Salles e mais dois grandes escritores me deram uma carta, né? Mas depois eu achei aquilo barroquíssimo e já reescrevi contos dali, ainda faltam algumas. E bom, e aí eu fui tenho produzido. Ultimamente eu tenho conseguido realizar meu projeto, ou me aposentar da universidade, tirar da gaveta obras que estavam paradas há muitos anos, né? Obras que realmente eu não dava conta. Eu sou lenta para escrever, mesmo um texto curto, eu sou muito lenta, eu volto várias vezes, eu escrevo, eu deixo, e quando volto dali a 2, 3, 4, 5 meses, enfim, é um outro texto que vai nascendo gradativamente. Essa lentidão, junto com todos os trabalhos de um destino feminino, que eu sempre gosto de firmar, escolhi um destino feminino, que às vezes pesa para a burra, ainda nos dias de hoje, e o trabalho na universidade, muita coisa ficava para depois, e que agora está encontrando seu lugar a pouco e pouco. Você está sem som. Às vezes dá problema. Eu estou nas janelas, se o meu bairro aqui é bem barulhento. Eu estou na quase Praça São Salvador. Então, agitação de sexta-feira. Tá. Mas agora eu queria que você separou, né, trechos de 3 livros, não é, que você quer dizer, dividir conosco. Então, eu queria que você falasse, quer dizer, deles, né, dos 3 livros, e já, se quisesse colocar, à medida que for falando, os textos, todos acho que receberam, que estão aqui, receberam, imagino que sim, tá? Então, eu vou começar pelo trecho de Cartas do São Francisco. É. Esta é uma quarta edição, e este livro tem uma história maravilhosa. Eu estava em São Paulo recebendo um prêmio Jabuti, e de repente, quando, né, sou chamada lá para receber o prêmio, alguém grita da plateia o meu nome bem alto, eu fico confusa, envergonhada, né? E depois que desço, era Ângela Dumont, que faleceu recentemente, precocemente, uma das bordadeiras que estavam ilustrando livros, né, para crianças. E aí aquela efusão, ela tinha lido Manual de Tapeçaria, gostava muito, professora. Manual de Tapeçaria é uma ficção, tem muita mescla, ele tem todo um hibridismo com o ensaio, é muito usado em cursos de graduação, de pós-graduação, exames da UFM, exame há muitos anos, na Unicamp, né? Ele circulava exatamente como um livro de estudo, a partir da ficção, a reflexão sobre a educação pública brasileira. Bom, aí a gente se abraça e ela diz: Olha, vamos navegar pelo São Francisco, você não quer? A gente sai daqui a pouco, não sei o quê, vai ser uma viagem numa barca emprestada, cada um paga a sua passagem, a gente vai parar nas cidades ribeirinhas e vamos falar sobre a importância do rio, porque o rio está assoreando, os peixes estão morrendo e é preciso que as populações ribeirinhas sejam as principais, as primeiras guardiões, né? Guardiãs das águas do rio. E eu que não tem jeito viagem nem para a esquina, digo, oba, quero, claro. E aí fomos, foi assim uma experiência única, estupenda. A navegação era para 30 dias, eu fiz uma parte disso, porque eu tinha que ir para Campinas para dar uma palestra sobre a ética e a estética nos livros para crianças e jovens. Então, nós abreviamos a viagem, mas o que vivemos foi assim suficiente para transformar a minha vida profissional, transformar inclusive a minha produção literária e ensaística, né? Eu chego a Campinas, vou escrever a palestra lá, porque na barca a gente
conversava e havia eventos, parávamos nas cidades, éramos recebidos de uma maneira muito festiva, porque nós levávamos cultura, nós levávamos livros, literatura. Antes haviam chegado cerca de 3.000 livros sobre o Rio São Francisco, que foram distribuídos pelas escolas, né, do Vale do São Francisco. Então, foi uma experiência muito forte, um contato com o povo. Na cidade de São Romão, a gente assistiu à dança Caboclinhos, que é uma mesma estrutura, né, do Bumba Meu Boi, a morte do caboclo, o renascimento do caboclo, esse valor da cultura local. E pela primeira vez, havia muitos anos, a dança foi retomada por inteiro, porque antes eles estavam dançando só uma parte, desestímulo, cansaço, uma série de outros problemas. Inclusive, quem dançava o caboclinho que morre e renasce era um menino que tinha uns 11 anos, né? Um menino bem nosso, bem brasileiro, e ele tinha um defeito peculiar. O pé dele não fazia angulação, a perna não angulava com o pé ficava na vertical, perna e pé na vertical, e este menino dançando era algo assim profundamente emocionante. Quando eu chego a Campinas e leio, né, a palestra que eu virei à noite para escrever, as pessoas ficam muito entusiasmadas, porque é a descrição de uma viagem por dentro do Brasil e refletindo em diálogo com o Rilke, sobre Cartas a um Jovem Poeta, refletindo, afinal de contas, o que é isso? Escrever para crianças e para jovens no Brasil. E esta carta, né? Todas as cartas, elas são datadas, né? As datas são fictícias, aproximadas, mas os locais são verdadeiros. Nós passamos por todos aqueles locais que estão nas cartas, inclusive uma parada que nós fizemos no Rio de Janeiro, uma escala sem troca de avião, e eu estava em solo, né? Perto da minha casa, eu moro muito perto do Galeão, e essa sensação sempre que tem, pelo menos eu quando viajo, um perto e um longe, né? Estou perto da casa, mas estou longe da casa. Em Campinas, então, em São Paulo, 21 de julho de 1999. Tantos e também o senhor costumam perguntar como se preparar para a arte. A arte é apenas uma maneira de viver. E a gente pode se preparar para ela sem saber, vivendo de qualquer forma. Só recomendo que viva de uma forma inteira e íntegra, sem arremedos ou falseamentos. Ninguém é artista porque quer, mas porque precisa. Exatamente como fazemos com os livros. Lemos para nos lembrar de que somos humanos, precários e finitos, e a palavra redimensionada que encontramos na poesia e na ficção propicia a nosso próprio léxico interior a constituição do sentido para a existência. Sentido que eu vi se materializar, meu caro autor, nesta viagem que fiz. Vi com os livros que chegaram às crianças do Vale de São Francisco, levaram a elas não o amor ao Rio, que o tem impregnado às gerações e renovado a cada dia, mas a consciência de que podem escrever para si próprias, na sua relação com o Rio, uma nova história. Vindos com as águas, chegávamos a cada cidade, encontrando a população à nossa espera. A rua em festa, bandas de música, grupos folclóricos, as cantigas locais. E você se dá conta, meu caro amigo, de que aquelas eram recepções para escritores, escritoras e escritores que haviam chegado antes no texto, agora entranhado na vida deles, tocados por nossa vez, modificados pela leitura do que escrevemos, seguíamos, pele nova sobreposta à antiga. Num país como o nosso, meu caro amigo, construído na desigualdade social e nas mentiras políticas, o bom livro para a criança e para o jovem é, não tenho dúvida, um projeto de nação. Aqui em Campinas, em Mais Rio por perto, e sempre voltando para o meu Rio, alinhava as últimas palavras de nossa conversa. Possam a vida e a coragem nos confirmar em nossas aspirações. Fique com o meu abraço e o desejo das melhores coisas. Nilma. Eu trabalho num pastiche do Rio, né? Conscientemente, a abertura da dedicatória, a despedida, eu vou seguindo o Rio, que evidentemente transformando,
E como Hilke, eu estou respondendo a um escritor que me pergunta como é que ele faria para escrever para crianças e jovens. Quais são os requisitos, quais são os protocolos, quais são os caminhos, os temas, e eu vou respondendo a este caro autor as ideias que eu até hoje professo, acredito, como crítica, como professora, né? E como grande experienciadora da literatura em circulação, lendo para crianças, para os alunos, lendo para adultos, adultos professores, professores em formação contínua, as respostas que eu vou tendo, eu vou dialogando com este autor, né, que hipoteticamente escreveu. A partir do Cartas do São Francisco, na mesa havia a poeta cubana Emília Galego Afonso. Ela ficou extremamente emocionada. Logo depois havia um congresso em Havana, um congresso de leitura para ler o século XXI. Esse congresso vai acontecer de novo agora em outubro de 2025. Ele se realizou inúmeras vezes, teve uma parada na pandemia, e sempre estive lá com palestra, um grande diálogo da América Latina. Não é um congresso do Estado cubano, não. É um congresso de uma ONG internacional, o IB, que é o Instituto Conselho Internacional de Livros para Crianças e Jovens. Então, é o IB de Cuba que faz este congresso. E aí a Emília disse que eu ia falar sobre o analfabetismo, etc., mas que então ia mudar tudo e eu ia fazer um diário de navegação da palavra escrita na América Latina. E eu fiquei estupefata, espantada. Emília, isso é tarefa para uma vida, como é que eu vou dar conta disso, né? Numa palestra de 40 minutos? Mas a partir dali eu comecei realmente a construir este diário que eu tenho, eu continuo construindo até hoje. Eu já tenho um bom volume pronto, mais um pouco ele sai editado. Pelas Águas das Escritas, que você falou e que vai ser lançado daqui a pouco, é uma síntese para este leitor jovem, né? É uma síntese, né, com foco numa certa leveza de leitura, e é esse percurso da palavra escrita, onde está essa palavra, como está, quem é que se apropria dela, como se apropria, para quê, por quê, por que que as pessoas escrevem? Por que que nas ruas, por que que pelas cidades as pessoas escrevem muros, cartazes, folhetos, panfletos, né? Uma escrita, grafites, uma escrita que procura, né, trocar a própria voz, colocar em cena a própria voz, em geral muito sequestrada. Quem escreve no muro não é quem está na academia. E essa escrita do muro, ela precisa ser valorizada e reconhecida. É o que eu procuro fazer no diário. Microfone, Tá sem Suzana. o som, Suzana. Vou aproveitar que está silêncio aqui um pouco. Tá, desculpa. É, é, você separou só uma carta, né? Só uma. São várias cartas, Pois né? é. Justamente nós editamos esta quarta edição. Elas são novas e antigas conversas, porque elas são muitas cartas, 15, eu acho, 12, nunca contei. E Uhum, E aí me foi pedido pela editora Global que escrevesse um artigo sobre a docência da literatura, o que é ensinar literatura, como se ensina a literatura. E aí uhum. uma nova conversa é exatamente essa conversa sobre a docência, a pedagogia da literatura, né, e que eu fui realizando, conversando em diálogo com teóricos, né, da contemporaneidade, brasileiros, estrangeiros. Lá estão Marina Colassante, Joel Rufino dos Santos, lá está a Lígia Bojunga. Mesmo na ficção, a Lígia teoriza um bocado, né? Então, as antigas conversas foram aquelas de 99 e se conservaram tal qual. Eu não fiz qualquer adendo, acréscimo, e as novas conversas, esse artigo sobre a docência de literatura. Como? Por quê? Tem lugar? Você, aí na divulgação dos cursos, né, do Estação das Letras, o curso do Nuno Hall está interessantíssimo, porque exatamente tem lugar hoje, né, a palavra poética, a literatura, para que serve?
Como é que ela se situa neste momento de entretenimento rápido, líquido, né, sem consequência, sem compromisso? O, as novas conversas procuram dar conta disso, junto ao professor de literatura no interior do país, na sua turma, né, do Fundamental 2, na sua turma do ensino médio, com todos esses sequestros que estão sendo feitos da educação gradativamente, né? Uhum. E uma coisa ainda dentro dessa questão das cartas do São Francisco, você que tem esse trabalho, né, enfim, levar esse olhar, né, para as questões leitoras no país, né? O que explica, Nilma, com tantas, com tantos projetos na área de leitura, nós temos diminuído o número de leitores, hein? A gente tem uma pesquisa, né, só tem retratos da leitura no Brasil. É. Eu acho que ela, não sou uma especialista, mas apresenta uma série de equívocos, né? O que é Uhum. força leitora? Acho que há todo um aparato teórico que precisa ser considerado. E essa diminuição de números, como é que isso se dá? Pelos dados que a pesquisa levanta. Porque, por outro lado, nunca se leu tanto. A gente lê numa série de suportes. Muitas vezes uma pesquisa, eu me lembro que uma vez foi feita uma pesquisa, era um banco em Portugal que estava fazendo uma pesquisa sobre a leitura. O que é que um banco conhece de leitura para realizar uma pesquisa e para aferir os dados, né, dessa pesquisa? Então, eu discordo dessa visão. Eu acho Uhum. tanto, ainda que se fale numa leitura feita assim, ainda que se fale, né, num déficit, né, de livros por ano, eu vejo que nós não estamos no mesmo lugar, por exemplo, Suzana, de quando a gente se conhece, né, no meio da década. Claro, Agora, um dos certeza. problemas do Brasil é a sua descontinuidade de políticas públicas. Nos Ah, anos, nos anos com 90, certeza. a literatura entra em cena. A gente teve nas duas primeiras décadas do século XXI, e eu tenho aqui uma quantidade enorme de folhetos, livretos, pequenas publicações sobre eventos, né? Não só no Brasil, mas na América Latina, sobretudo Colômbia, Cuba, Argentina, com muita coisa, uma prodigalidade de encontros e com muita densidade, com muita intensidade. E que quando a gente chega na terceira década, isso decresce, bom, a situação política é a que nós sabemos, né? E nunca é tão necessário que se leia literatura, ficção, poesia, tudo mais também, claro, mas a literatura ela vai permitir que a gente faça as perguntas, que a gente se mobilize para construir as respostas. A literatura te dá uma visão multifocal, né? Porque você tem uma reportagem jornalística, você tem um ponto de vista do dono do jornal, do repórter, do fotógrafo que selecionou. E a literatura, um mesmo fato, ele é contado de muitas maneiras, por muitos autores, muitas autoras. E dentro da obra de um próprio autor, você pode ter múltiplos pontos de vista. A Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Então, quando você lê uma obra dessas, você aprende a olhar o real como Drummond, né? Em consideração do poema, a palavra é um cristal, ela tem muitas faces, considera o poema, tem muitas faces, e isso é extremamente perigoso, né, Suzana? Há uma intenção das elites governantes financeiras neste país em deixar as coisas como estão, um pouco pior. Quando se sequestra o ensino de literatura do ensino médio, inclusive dos PCN, isso não é por acaso. Quando nós estamos tendo agora um ensino médio que valoriza algumas disciplinas, como cuidado de si, como projeto de vida, a gente está dentro de uma perspectiva de um mundo feliz, de um mundo neoliberal, uma repicracia, como falou um professor da Federal do Triângulo Mineiro recentemente no Congresso da UERJ. A literatura desmonta tudo isso, né? Ler não é tarefa fácil, ler é trabalho, não é festa.
Inclusive, eu escrevi agora um pequeno conto para um livro que só ano que vem vai sair pela Nova Fronteira, Claves de Sol. São histórias de magistério, professor aluno. E tem Ah, uma, uma moça, ela é uma acadêmica de medicina, e ela nunca gostou de literatura, ela não gosta de português, ela não entende para quê, e ela faz uma antipropaganda da literatura, né? Para quê? Se ler fosse tudo isso, ler é viajar, ler é bom, ler aumenta o vocabulário. Ora, se fosse tudo isso, não precisava de tanta propaganda. Então, eu estou escrevendo isso exatamente para mostrar que não é por aí que se vai. Ler é inquietação, ler é sair do lugar. E a moça está lá fazendo o trabalho dela de acadêmica de medicina, atendendo uma senhora, mas ela está com um conto, falando mal do ensino de literatura, ela sempre foi péssima em português, passava porque ela era muito boa no resto, e os professores pressionavam os professores de português, essa moça tem um bloqueio com a língua portuguesa, ela tem que ser passada. Então ela chega à medicina, ela está questionando tudo isso, mas tem um conto do Machado de Assis na cabeça dela, pai contra mãe. Então, conforme ela vai atendendo a Dona Maria, pai contra mãe está lá, as perguntas estão pipocando, ela afasta o pensamento, né? Ela atende a Dona Maria direitinho, com toda atenção, com humanidade, né? Com solidariedade, e quando Dona Maria vai embora, está lá a pergunta de novo, mas por que são sempre as crianças negras que não vingam? Que é a grande pergunta que fica em pai contra mãe, sem nenhuma lição de moral, por que as crianças brancas podem vingar ter seu pai, sua mãe, seu lar, e as crianças pretas não têm nem o direito de nascer, né? Então, nós costumamos, né, fazer campanhas de leitura, isso se fez muito, hoje se faz menos. A Bienal é uma grande feira, eu adoro feira. Mercado, quando eu vou para uma cidade, em viagem, eu vou para os mercados municipais. Mas na Bienal do Livro, a gente não tem literatura, a gente não tem vivência de literatura. A gente tem muitas vezes um movimento coletivo, né, histérico, histriônico, que passa longe da literatura. E por que manter isso? Literatura é um negócio? É um negócio. Eu preciso que meus livros vendam? Sim, eu preciso, porque eu quero tempo remunerado para escrever outros livros. Mas eu tenho um projeto que não é só vender e que, ao vender, quer entregar um bom produto, né? Ah, o mercado privado, ele está fazendo o seu papel. Eu tenho grandes amigas e amigos donos de editores, editoras, né? Respeito muito. É um trabalho cultural essencial, como o trabalho da livraria é essencial, como o trabalho dos encontros que Alexandre Brandão está promovendo toda hora, como que você faz no IEL. Esses trabalhos são de respiração da literatura, de respiração da própria humanidade, do existir enquanto pessoa, de manter um paradigma humano, como fala o Morin, né? E que vai se perdendo. Então, eu não acredito que nós tenhamos menos leitores, acho que isso depende do ponto de vista. Eu trabalhei, quer dizer, eu tive 54 anos de magistério em sala de aula, passando pelo Fundamental 2, que foi assim, um período riquíssimo da minha vida, passando pelas universidades públicas, onde eu ensinei o que eu aprendia realizando e descobrindo com meus alunos no Fundamental 2 de Escola Municipal Pública, onde a gente fez trabalhos assim, como eu cito recentemente, revolucionários, e exatamente porque era revolucionário, ele é descontinuado. Então, nós sofremos descontinuidades intencionais, né? Nós sofremos manipulações de resultados, nós não consideramos o leitor num sentido e a leitura num sentido mais amplo, né? Nós queremos considerar muitas vezes apenas o leitor de literatura. O Percival Leme Brito, lá da Federal do Oeste do Pará, ele chama muita atenção, né? Não podemos apenas ter nosso foco no leitor de literatura, embora a leitura da literatura seja a mais inquietante, a mais perigosa, mas nós estamos lendo, né, a todo momento relatórios, jornais, informes, a notícia do posto de vacina, o folheto de como fazer soro para a criança, né, que está desidratando. Todo este material precisa ser levado em conta. Não é minha especialidade,
Eu não faço pesquisa, né, nesse campo, mas em campo eu vou tendo respostas. E durante justamente a primeira década do século XX, Uhum. Proler, que foi um movimento revolucionário, tirou muita coisa do lugar. E eu acho que a gente pode dizer que hoje, quando nós vemos os bons resultados do movimento negro, do movimento feminista, feminino, do LGBTQIA+, isso veio por aí, né? Isso veio de leitura, leitura de outras obras, leitura de ensaios, de críticas, obras, né, artigos acadêmicos ou não acadêmicos, revistas. A divulgação científica, a vulgarização científica é importantíssima. Então, eu questionaria. ah, há um mundo, o mundo dos poderosos, né? Aqueles que detêm os cordéis, eles têm uma série de estratégias para fazer com que a grande massa, nós, acreditamos que somos menos e podemos menos do que somos. A gente tem um resultado ruim, né, no teste de PISA? Temos. Mas acontece que esse teste, ele toma balizas falsas. Ele vai tomar crianças, né? É isso que eu ia te falar. A pesquisa ela tem alguma coisa que não está, Tem criação, o tem dia de alguma coisa que não está batendo, então. eu faço a pesquisa do lugar em que eu estou, né, com o meu interesse, com as minhas crenças, sobretudo, né? Então, as Uhum. nossas crenças, a gente tem a pobreza, né, Suzana? A gente tem a pobreza e o nosso jovem de 15 anos, muitas vezes, ele está frequentemente defasado em relação, né, ao Uhum. jovem de outros países que não têm toda essa deficiência. Mas aí a gente vai falar muito e vamos deixar Aí vamos tomar todo o nosso tempo. área. Vamos, Se a gente quiser passar agora, aproveitar essa política literária. vamos passar para o Iberê Camargo e Ah, depois a gente volta? Ah, para o que Iberê, tá? tal? Vamos para o Iberê. Eu Ah, tenho. o Iberê Camargo, gaúcho como você, um dos É, maiores pintores do século XXI, né? Em todo. Ele é um grande trágico, ele é um artista extremamente talentoso, um homem polêmico, porque ele era um homem corajoso, dizia o que pensava, e ver, né, experimentar, ter a experiência de estar frente a uma tela de Iberê Camargo, à exceção de A Guria, à exceção de uma das primeiras obras dele. A Guria, para mim, é lirismo puro, é uma obra apaixonante, mas o forte, o grosso da obra do Iberê é desestruturador, é angustiante. Para onde vão esses manequins, né? Quando a gente chega àquela tela dele, Solidão, que eu vi no ateliê dele com Maria Camargo, é de um desespero, porque é a solidão humana, é o término, o que somos, para quê, por quê, onde estamos, né? E os ciclistas no Parque da Redenção, para onde pedalam, né? Aquelas outras telas ah, que nos dão o oásis, o ocaso também ali no Parque da Redenção. Então, falam sempre dessa falência humana. Eu escrevo esse romance sobre Iberê, né? Iberê Camargo, um homem valente. Um homem valente é o que Caravaggio diz que um pintor precisa ser. Um pintor precisa ser um homem valente. Assim como a Anita Malfatti, quando ela vai para um curso nos Estados Unidos, não lembro do nome do professor, mas o professor, para dar uma aula de pintura, ela coloca num barco, né, e sai mar adentro, e o mar agitado, e ela certo susto, etc. E quando aportam de volta, ele diz: Você pode ser uma pintora, você tem a coragem para enfrentar. Eu escrevo Um Homem Valente em 1998. Eu ganhei a Bolsa Arte de Vita de Artes e Criação. Uma bolsa, infelizmente, acabou, né? Essas coisas boas, elas muitas vezes são descontinuadas. E escrevi em 98, reescrevi grande parte
70% do livro eu reescrevi em 22 para o lançamento. Em 22 para o lançamento no final de 22. Foi um livro muito difícil, eu me meti na empreitada e depois eu me senti embaralhada. Eu tive uma grande ajuda do meu amigo Fábio Weintraub, que fez uma leitura crítica e fez umas sugestões assim valiosas, porque eu tinha muita coisa forte no livro, mas eu tinha algumas falhas, eu sabia que tinha falhas. Eu estava na universidade, eu entreguei o projeto para findar a bolsa e depois sabia que tinha que voltar e volto. E há momentos fortíssimos nesse livro que me comovem muito, mas os momentos assim de maior gozo. Tatiana, nós vamos lá para o Iberê, né? É na praia. Nilma, mas ele uma biografia, tem muito de ficção também, né? Tanto que eu coloco fricções. Importante você. Fricções, né? Pois é. Primeiro que eu fricciono arte com a vida o tempo todo, literatura com a pintura, porque Iberê era escritor também, era um bom escritor. Ele tem livros de memórias de contos, era um escritor tão bom quanto pintor, né? Eu fiz muita pesquisa, porque na Bolsa Vita eu faço um cronograma de trabalho. Eu fui a Restinga Seca, onde ele nasceu. Eu conversei com vários contemporâneos dele. Eu fui a Santa Maria, onde ele estudou, e a Porto Alegre, né? Hum. A casa dele, aí converso com Maria, a casa ateliê dele. Eu tive ajuda de muitos membros já da a Fundação Iberê Camargo, que se estruturava. Então, eu fiz pesquisa mesmo, Suzana. Eu tenho aqui uma quantidade enorme de materiais, que depois, inclusive, quando eu lanço o livro, os amigos dele ainda me mandam mais material para guardar. Então, isso é um arquivo precioso que eu guardo bem separado, mas isto não é uma biografia no sentido estrito, É. literária. É essa fricção. Uhum. A pele de Iberê, né? Eu falo como um homem enraivecido, ele xingava, a linguagem dele era extremamente dura, né? E eu procuro vestir essa pele, uma surpresa ao final, e que foi uma descoberta ao longo da reescrita. Mas o capítulo assim que me deu uma alegria enorme, de que eu gostei muito, né? Dos melhores do livro, é o capítulo 8. É o capítulo 8 quando Sim. o menino ele descobre. Pode subir mais o texto, Tatiana, porque é lá no finalzinho. Tatiana, tá. Ele não tá, tem que diminuir um pouquinho, Não, porque aí ele não subiu está demais. aparecendo. Pode Melhorou. descer, Tem pode que descer, diminuir um Tatiana, pouco. mais. Não está Aí, aparecendo. não, não, é voltar. Ele saiu da página. Ah, pode voltar, pode voltar. É na primeira página dele, que é 87. Pode voltar e parar aí. Ah, Então, não, mas eu acho que está na minha tela ele está cortado, porque Tati. continua a página, depois ela vai rolar para a página de baixo. Eu já Tá começo. cortado? Agora não, agora ficou mais centradinho. É porque ele demora um pouquinho para estabilizar a página. Ah, tá. Então, é exatamente o momento em que Iberê menino, né, ele descobre o que é pintar. Esse contato que é aquele que o Michelangelo retrata muito bem no teto da Capela Sistina. É assim que o Iberê, né, adulto, vai retratar quando menino essa descoberta dessa potência nele. Ah, A primeira vez que fui posto perto, não está aparecendo o texto, está cortado, aparece 3 linhas só. Não é está porque legal. está no finalzinho. Suzana, mas é isso mesmo, é porque é só no final do texto, é só a última frase, é o Ah, último tá. parágrafo. Só o último. Eu É, vi então, vai bastante pulando texto o ontem. resto. Tá, entendi. Tá. Oi, voltou? Agora, Primeira vez que fui posto perto de Deus, não esse Deus que todo mundo jura em vão, Deus de Moisés, mal-humorado e ressentido, mas um Deus que a humanidade ainda não inventou e pressente, um Deus que é mistura de Hermes e Dionísio, Atena e Deméter, os seus semelhantes em cada cultura. A primeira vez que senti a ação da divindade em mim foi quando tive minha primeira tinta.
feita de modo rudimentar e à maneira dos grandes mestres. Um passageiro chegou fora de horas à restinga seca. Teria que amargar uma noite inteira e parte da manhã na espera do trem seguinte. Estava doente e seguia ansioso Não tá em... bom. Não, é que ela não consegue colocar o texto que você está lendo, ela não consegue colocar. Para mim tá aparecendo, Suzana. É, Não sei como é que tá o aparecendo para meu não. vocês. Tá Tá aparecendo, sim. aparecendo, Olha, Está sim. aparecendo? Então, tá. é, Então, pronto, vamos embora. Então, alguma coisa com o meu. Eu vou ler aqui no meu. Tá, tudo bem, querido. Desculpa, Nilma. Pedir desculpas. Isso me permite lembrar que os pais de Iberê Camargo, eles eram funcionários miúdos, né, subalternos da ferrovia. Então, eles tomavam conta da estação de Restinga Seca e tinham moradia naquele prédio da estação. E eles, claro que esta situação é uma situação ficcional, mas eu lembro a vocês que quando eu vou lá em 98, a rede ferroviária no Rio Grande do Sul era alguma coisa monumental. Iberê e outros, eles estudam com professores vindos da Europa para dar aulas de arte aos filhos desses funcionários subalternos na ferrovia. Imaginem que projetos de educação, quanto dinheiro havia para que se alimentasse esse projeto e se trouxesse esses professores, né, para as crianças, para os jovens daquelas cidades do interior do Rio Grande do Sul. Em 98, quando eu estava lá, havia um ânimo de que essa rede seria restabelecida, essa rede ferroviária primordial num país como o Brasil, e, no entanto, né, sabemos que o cartel da gasolina, do petróleo, não permite que isso aconteça. Mas o passageiro chegou fora de horas à Restinga Seca e teria que amargar uma noite inteira e parte da manhã na espera do trem seguinte. Estava doente e seguia ansioso em busca de alguém. Meus pais se condoeram de seu desalento, ofereceram um pernoite que ele aceitou. O homem não era simpático e sofria. Eu o olhava de soslaio. Depois da sopa e do prato de carne, ele se ensimismou, enfiando a cabeça entre os braços cruzados sobre os joelhos. Desenhando no chão, eu espiava para ele. De repente levantou a cabeça, disse: Vou pagar minha hospedagem. Vamos comigo lá fora. Tenho um presente para ti. Tive um pouco de medo. Olhei para minha mãe, que costurava debaixo da luz fraca. Ela me fez um sinal encorajador. Não que quisesse receber pela hospedagem, mas presentes eram raros por ali. Era uma lua cheia. E só lá fora, distante um pouco da casa, é que pensei no homem-lobo, de que volta e meia alguém falava. Conferi o homem que seguia abaixado, olhando o chão, não sei o que conseguia ver apesar do claro da lua. Não parecia que ia se transformar num lobo. Aqui, disse, e pediu a lata vazia que eu levava a mando dele. Raspou com a pá que eu também levava, botou um tanto de terra na lata. Olha só como é amarela, mostrou. Era mesmo amarela aquela terra farinhenta. Andamos de volta para perto de casa, onde entrei de mansinho para surrupiar uma peneira da cozinha. Fomos para debaixo da lâmpada da estação em frente da casa. Peneiramos a terra muitas e muitas vezes, deixando cair dentro de outra lata um pó cada vez mais fino. Quando o pó era tão fino, uma nuvem amarela caindo dentro da lata, o homem disse: Já está bom. Vamos lá dentro pedir um ovo à sua mãe. Levei um susto. Ovo é uma coisa que a gente respeita. Não gasta à toa. Para que esse homem quer um ovo? Não é para comer. Não, não é para comer, ele disse à minha mãe. O seu jantar foi bom, obrigado. É para dar o presente ao garoto. Minha mãe olhou enviesado. Presente com nosso ovo? E deu o ovo. Acho que deu aquele ovo contra tudo que ela pensava. E escolheu para dar o ovo mais gordo, da casca mais lisa e mais cor de casca de ovo vermelho que havia na cesta. O homem nem disse obrigado. Pediu também 2 xícaras e arrumou tudo. O ovo, a lata com o pó fino, uma xícara e a outra em cima da mesa. Quebrou o ovo na beirada da mesa, escorreu a clara para uma das xícaras, ficou com a gema na mão. Com muito cuidado, foi puxando uma pele que a gema tem e eu nunca tinha visto. Foi tirando a pele com paciência. A gema na mão do olho, a gema na mão do homem,
Era um milho brilhando, um milho gigante que qualquer galinha ia adorar comer as bicadinhas, aos pedacinhos. Galinha nenhuma ia dar conta de comer aquele milho de uma única vez. A gema, o milho gigante, brilhante, foi perdendo a casca, escorrendo grossa e forte da mão do homem para dentro da xícara vazia. Me arruma um pires. Que homem mais pedinchão, pensei, sempre lembrando de mais alguma coisa que quer. E aproveita e traz uma faquinha, não precisa mais nada não, disse. Derrubou um pouco de gema no pires, botou em cima um pouco do pó da terra, mexeu com todo cuidado, bem devagar. Botou mais gema e mais pó. Mexeu e mexeu. Olhou para a pasta amarela no pires, voltou ainda mais um pouco de pó, mexeu de novo. Vai pegar um papel, ele disse. E quando cheguei com um papel cor de areia queimada, ele pegou o meu dedo, mergulhou na mistura de pó e de ovo, passou na folha de papel. Sentiu? É tinta. Agora vai buscar um pincel para você. Como é que ia ter um pincel ali naquele lugar perdido, em que se podia esperar, como aquele homem, uma noite e uma manhã, às vezes mais por um trem? Acontece que tinha uma brocha velha jogada num galpão de materiais nos fundos da estação. Eu sabia que tinha, porque vi o meu pai jogar lá, depois de uma caiação nas paredes. Não esperei o homem repetir, corri até lá, nem me lembrei que estava escuro. A sorte foi madrinha nessa noite. O balde com a brocha estava bem na entrada. Dava para ver com o clarão da lua assim que abri a porta. Voltei com a brocha. O homem riu. Até então não tinha rido. Puxou um canivete, um barbante fino do paletó e, com uma habilidade que nunca mais encontrei pela vida fora, transformou a brocha grosseira num pincel quase delicado. Agora sim, e me entregou o que, nos meus poucos anos, eu não sabia direito o que era e sabia que devia ser uma coisa definitiva. É teu, usa. Molhei o pincel na tinta amarela. Passei no papel. Não era felicidade. E era uma coisa extraordinária que estava acontecendo na minha vida. Molhei de novo o pincel na tinta, passei no papel e o sol bateu no chão da campanha. O grão de milho chamou a galinha para o coxo. O amarelo da saia mais bonita da minha mãe e da cor da luz no lampião quando tem óleo novo. Esse amarelo corria macio no papel. Com ele eu podia representar tudo o que via amarelo. Que presente o homem havia me dado. Pensei, pintei, até encontrar de novo o branco polido do pires. Meu coração ia aos pinotes, a mão campeava firme o papel. Virei para dizer obrigado ao homem, sabendo que obrigado era pouco. O homem já estava dormindo, deitado na cama de armar que meus pais tinham para essas eventualidades. Não ousei incomodá-lo. O susto da primeira têmpera, o susto com a revelação de que se é capaz de pintar, o susto de um dia não ser mais capaz de pintar. Essa. Relendo o texto para hoje, né? Eu, eu experimentei assim, uma grande felicidade, alegria, né? Como esse menino, né? De ter escrito isso com muito custo, com muita luta. Eu tenho uma gravura de Iberê que eu comprei lá na Feira da Gávea, né? Rasgada, danificada, então comprei por um preço que eu podia pagar e depois levei para uma restauradora, gastei uma nota, mas eu tenho essa gravura aqui que eu gosto demais, sério, de uma exposição dele na Galeria Bonino, grande Galeria Bonino, e é justamente um dos carretéis, mas é um carretel que ensaia um movimento. Então, ali, para mim, tem um carretel que voa, tem um anjo, né? Apesar de reconhecer uma forma abstrata, tem uma forma que me fala. E quantas vezes eu tinha que reescrever, né, o romance em pouco tempo, o Lucas Colombo, editor, tinha data para o lançamento, e eu passava por uma fase difícil na vida familiar, e eu ia para aquela gravura e ficava buscando uma conexão com o Iberê, né, que me permitisse, né, o estado propício à criação, um empolgamento, um relaxamento, uma pacificação, que me permitisse entrar na turbulência da criação.
E aí a gente está falando do que é criação, que é turbulência. Mas para você entrar na turbulência, né, Alexandre, a gente precisa ter paz, pacificação. Às vezes não. Às vezes acontece, você está no tormento puro e É só passar caixa ou tem que pesar? Só passar. não Eu perguntou. acho que ela está falando. Não, é, Nilma, é, ativa seu microfone de novo, por favor. tem que desativar. Eu Isso. falo voz, Agora foi. Pronto, agora foi. mas eu tinha falado sem voz aquele tempo todo. Não, Agora não, só Não, agora. não, nós Só estávamos agora. Tava tudo escutando. certinho. Não. voltei. Nilma, você conheceu o Iberê, né, pessoalmente? Não. Não? Eu conheci. Depois eu conto. Conta logo. O que que a gente vai esperar? Hã? Conta Não, mas logo. eu quero saber de você. Como é que foi você não conhecer? Quer dizer, você tinha. Que o Iberê teve aquela questão que feriu, quer dizer, digamos, a biografia dele, no sentido de que ele era o grande pintor, é o grande pintor que é, e teve aquele momento que ele matou uma mulher, né? Um E homem. aquilo ficou, depois virou uma referência na vida dele em vez das telas, que eu achei de uma injustiça grande, porque ele não gostava de falar disso, né? Mas A obra dele muda radicalmente, né? e Ele muda também a obra, muda. volta para o figurativo, é um figurativo arrebentado, né? Ah, É, sabe, Suzana, eu, inclusive, como é que eu tratei isso? Porque Maria Camargo tinha deixado claro, eu vou me lembrar um escritor gaúcho que escreve Iberê, e é uma biografia, e trata muito num nível de reportagem, inclusive do crime que Iberê o comete. crime. É um crime fruto do medo e do acaso, né? Por isso eu sou radicalmente contra a posse de arma de fogo ou de outras armas, porque você é acuado, uma vez acuada, né? Eu estava com um bebezinho novo e entra um besouro num cano da casa, eu consigo soltar a, a lâmina não é lâmina, enfim, ele entra no encanamento elétrico, eu tiro o espelho, né? Ele cai no chão. Era um besouro, né? Grande, era um besouro. Eu levei um susto, meu bebê, vai morder meu bebê. E eu matei o besouro. E assim como tem o crime do professor de matemática, meu crime é esse, né? Mas eu Uhum. matei com a mão, com chinelo. E Iberê mata exatamente nesse susto, mas ele tinha uma arma de fogo. Então, ele Não estava efetivamente armado, é. a vida de um homem violento, né, que o agrediu e agrediu a secretária dele. O crime que ele comete é de legítima defesa, ocasionado pelo medo e pela É? agressão violenta que ele sofreu. Mas eu acho que mais do que isso, o que repercutiu é esse patrulhamento ideológico, porque o Iberê, e ele diz isso, eu li praticamente tudo que Iberê escreveu, os Uhum. sobre ele, das obras dele. E ele era amigo do Cordeiro de Farias, que era um dos generais da ditadura. Mas ele era amigo de juventude, gaúcho também. Tem uma frase que ele diz, mas eu não peço a identidade ideológica dos meus amigos, são meus amigos. Até porque era um amigo da juventude de um outro tempo. O Cordeiro de Farias interfere e o processo do Iberê se dá muito rapidamente, né? Ele é julgado muito Uhum. rapidamente, fica em prisão especial, né? E, inclusive, ele pinta e ele escreve, né, textos de memória sobre o tempo de prisão, curto, mas pungente. Ele é profundamente tocado por isso, pelo ato que ele cometeu voluntário e involuntariamente, né? Nesse conflito do ataque. Uhum. Então, ele vai sofrer um patrulhamento ideológico que o Cordeiro de Farias interferiu e fez o processo ser mais rápido do que foi. Acredito que muito mais isso do que o próprio assassinato, Do que o né? próprio E as assassinato. pessoas não conseguem ter uma dimensão de conjunto. Não é um crime premeditado, não é um crime em que ele vai auferir algum lucro, algum benefício. É um crime de legítima defesa numa Não foi situação. reconhecido depois.
Claro, ele Que é. é impressionante, né? As, o que ficou, né? Eu conheci ele já depois, né? E aí? Depois, né? Conheci ele, fui à casa dele, Maria, Uhum. E lá no sul ele muito teve, interessante. inclusive tem uma galeria lá que eu me lembro, devo me lembrar ou não, mas o Marinho Neto é um grande artista. Tina Zapoli, ela tem Uhum. de arte fantástica em Porto Alegre, né? E ela é uma das marchands, das galeristas que acolhe Iberê quando ele volta do Rio, porque ficou impossível para ele estar aqui no Ficar Rio. aqui. É. Ele, né, reforça a tragicidade na obra de Iberê e as perguntas que toda Uhum. grande obra de arte faz a cada um de nós. Quando eu vi Essa, Guernica, eu paro, né? Sentei no chão, e a guarda disse que eu não podia sentar no chão, mas eu sentei no chão porque eu não me sustentava de pé para ver Guernica. Então, as obras do Iberê, monumento, né? que nos dão, né, o mesmo impacto, a mesma É, dor. Somos isso. é. Eu queria te perguntar, esse trecho que você leu, você foi o modo como ele descobre a pintura, né? Na ficção, e na ficção que eu vi. Mas tem alguma referência a essa, quando ele Não, descobre que não, essa não. é Isso uma invenção, aí já entra na ficção mesmo, né? é ficção, né? Outras coisas, o Buraco Fundo, que é uma grande, né, Soroca, lá perto de Santa Maria. É de verdade, ele ia com os colegas, e tem um capítulo também de crianças no Buraco Fundo, e aí, enfim, medo e atração. Isso, quer dizer, tem um lastro, foi vivido, de alguma forma, não exatamente assim, mas tem lastro na biografia dele, né, nas vivências da infância dele. Uhum. Porque tá muito, esse trecho é muito bonito, viu? Que bom, Quer dizer, o Suzana. livro é todo muito bonito, mas esse trecho, particularmente, eu fiquei pensando, porque quando eu conheci, eu não falei, nunca falei sobre a infância, né? E talvez você tivesse lido, né, em cadernos, em anotações, né? É uma amálgama, né? Eu Uhum, falo de Iberê, né? Naquele sentido do candomblé, monta que eu carrego, monta que. uhum, Por isso eu ia para frente da gravura e buscando aquela conexão de alguma forma, que estava muito difícil para mim escrever naquele momento, mas me fortificou muito, tá? Ah, junto a uma obra que realmente tinha passado pelas mãos dele, não só os catálogos, não só as reproduções, né? Agora, por exemplo, Guria. Eu descrevo a criação de Guria aqui, e aí foi fruto de entrevista. Ele disse que a Vera do Brechó, né? Ele chegou e começou a botar as coisas em cima dela, vai botando, né? Então, a moça pega e vai botando roupas em cima, e ele vai pintando aquela tela Guria. No livro, né, editado pela editora Mínimo Múltiplo, pelo Lucas Colombo, que é um editor que tem um projeto, uhum, são de 5 volumes, tipos raros, só homens, eu já protestei, né? Mas esta edição ela tem os QR Codes. Então, conforme a menção à obra, você tem o QR Code, aponta a câmera do celular e você Ah, tem que maravilha! Google Arts and Culture. Então você vê o quadro e aí você pode acompanhar na sua tela a descrição que esse Iberê ficcional, esse Iberê saído de mim, faz do momento em que ele está pintando, como ele está pintando, o que ele sente para pintar aquilo. O Homem com a Flor na Boca também, que é uma obra magnífica, né? E que é muito forte, é pintada na ficção num momento muito forte. Você pode cotejar e experimentar Uhum, essa interação, essa fricção de uma forma bem contemporânea, né? Bem tecnológica. uhum. É, é, é. Quando eu conheci Iberê, eu conheci em Porto Alegre. Eu estava passeando com uma prima na Redenção e passou um homem alto, magro, e, e, a, e eu perguntei assim para minha prima, aquele ali não é o Iberê Camargo? Isso tem mais de 30 anos, isso é 30, quase 40 anos.
E ela olhou, sim, sim, é o Iberê. Eu falei, se você conhece? Ela falou, conheço, é meu amigo. Ah, não, você vai me apresentar, porque eu já conhecia, né? E ele estava carregando uma bisnaga, um pão debaixo do braço. Ele morava perto do Parque da Redenção com a Maria, ainda não tinha se mudado para o ateliê. Ele estava construindo ainda aquele museu, né? O ateliê museu. E, e ali ela me apresentou, ele falou, ah, vai me visitar, não sei o quê. Aí eu fui, levei um livro de poesia para ele, coisa de poeta novo. Levei para ele e fizemos uma amizade. E ele tinha a casa dele no Rio, ele conservou aquela casa há muito tempo aqui no Rio. Volta e meia, ele vinha com a Maria para cá, aqui no Maitá, a casa dele. Né? É um Maitá, é. E ele me pediu uma coisa que eu nunca pude realizar. Ele tinha um livro, você deve ter tido acesso a esse livro. É um livro sobre pintura, das aulas de pintura que ele dava. Era um livro, tá? E ele falou, Susana, eu não sei o que fazer, como é que eu vou publicar? Falei, Bera, você vai encontrar um editor fácil. Né? Imagina um manual de pintura de Iberê Camargo, né? Quem não gostaria? E aí eu cheguei, que é no Rio, até procurei algumas editoras, mas ninguém se interessou. E eu sabia que eu estava, ele me deu, eu trouxe para minha casa aquilo. Eu sabia que eu estava com uma preciosidade na mão, mas que a editora Record não quis. Eu fui assim, então eu também não tinha muita intimidade com editoras naquela época, né? Então ninguém quis e eu tive que devolver para ele. Quando ele veio ao Rio, eu fui à casa dele e devolvi para ele o livro. Mas eu tenho essa história com ele, assim, né? Tem outras coisas, não vou falar muito, não. É só porque eu fiquei muito tomada, né? Quando eu peguei o livro aqui em casa, assim, em Iberê, fiquei muito emocionada, assim, quando eu via essa coisa, né? E o livro, que eu não cheguei a ler todo, era um manual, como se fosse um manual de pintura, né? Do que ele pensava de arte, tudo. E eu não sei o que foi feito disso. Não sei o que foi feito. Agora, o teu texto está lindíssimo, o texto. O livro é uma maravilha. Muito obrigada. Gente, tá? Fica aí para vocês, fica a dica. Significativo. Quer passar para o próximo? Quero. A gente vai. Porque a gente já está um tempão, É uma hora. você, pele de asno, é, porque o tempo aqui vai. É você, Pele de Asno. É um conto com o qual eu faço uma experiência. Marina Colasanti gostou muito deste conto e eu publico, né, aqui na Nova Fronteira, Estrela de Rabo Mais Histórias, livro comprado pelo Programa Nacional do Livro Didático, né, livro que ganha White Ravens lá em Munique. E o mesmo conto está aqui em Pégaso, na sala de jantar, que é um livro publicado com o meu grupo Estilingues, de oficina literária, Alexandre Brandão, né, um dos nossos componentes, parceiros. A gente tem quase 40, né, Brandão? De amizade, de troca, de escrita. Então, primeiro eu publico aqui e depois eu trago para cá, porque isso faz parte também da minha visão crítica, né? Eu não gosto de dizer literatura infantil, literatura juvenil, eu procuro colocar, né, o foco no receptor, dizendo sempre literatura que crianças e jovens também podem ler. E brinco, né? Quer dizer, este texto a criança e o jovem pode ler, e aqui o adulto também pode ler. Isso, inclusive, uma vez com a saudosa editora da Roku, a Vivian. Ai, me foge o sobrenome dela. Me foge. Mas ela dizendo. Vivian Wyler Isso, faleceu, né? Não é? é, exatamente. Ela dizendo que o editor da Lígia Bojunga, na época, ele perdia dinheiro, porque ele podia pegar os livros de Lígia, editar tudo, né, num formato adulto, porque a questão jovem, criança ou adulto é, sobretudo, editorial. Né? É.
pega o conto de Guimarães Rosa, fita verde no cabelo, e recebe uma edição que as crianças e os jovens também podem ler. E está lá no meio de Ave Palavra, um conto curtinho, mas estupendo, um conto que resume o que somos. Então vamos lá, A Pele de Asno, né? Aqui tem a epígrafe do Perrault, Pele de Asno. Que história difícil de acreditar, mas enquanto houver no mundo crianças, mães e avós, ela há de ficar em nossa memória. Lembrando, inclusive, que há uns anos atrás, 4, 5, 6 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, foram retirados 90 mil exemplares, ou 80 mil, tanto faz, das bibliotecas escolares de um livro, Enquanto o Sono Não Vem, do José Mauro Brandes, que não passa de uma recolha de cantigas, né, locais de Minas Gerais, cantigas com esses motivos seculares milenares. Porque está lá a história de Pele de Asno, e aí um senhor deputado totalmente ignorante de literatura, totalmente, mas bastante conservador. Quer dizer, ele é ignorante acerca da literatura, mas ele sabe do poder da literatura, e bastante conservador. Era um escândalo, uma criança pequena não podia ler aquilo, não podia saber daquilo. Então o livro vai ser recolhido, porque isso vai encontrando, esses absurdos vão encontrando guarida assim, né, sucessivamente, e os livros são tirados do alcance das crianças, que, como eu já disse inúmeras vezes, a criança pode sofrer o abuso, mas ela não, como sofre, mas ela não pode recorrer a meios para pedir ajuda. E se essa história é lida em sala de aula, conversada, a criança sabe que o que está acontecendo não é normal. O rei não pode querer casar com a filha, e a criança vai buscar ajuda, vai contar para alguém que vai poder quebrar esse ciclo, né, de violência que vem de um patriarcado que é violento, opressor, e vai por aí. Mas é você, Pele de Asno. A mãe de Irene é uma vela se apagando na cama, pouquinho a pouquinho. Olha, nós vamos lá para a página 14, Tatiana. Ah, você não vai ler ele inteiro, não? Não, ele é muito, eu acho que ele é muito grande, a gente vai levar uns, nunca li inteiro. Mas se vocês têm, se os participantes têm o texto, depois leem o resto. A mãe de Irene é uma vela se apagando na cama, pouquinho a pouquinho. A voz fraca só costura gemidos e conselhos para os filhos. Ela está morrendo, em cima da cama, dentro do quarto fechado. Câncer e útero. Duas palavras a que Irene nunca tinha prestado atenção. Um belo dia viu que traziam a morte da mãe. Os parentes e os amigos vêm de visita, para vê-la antes que morra. Falam baixinho coisas escondidas, e o cheiro de ser escorrida, de flor machucada, vai tomando conta da casa. Um dia desses, o pai disse a Irene: Olha bem para tua mãe. A morte está comendo ela. Falou como se tivesse a língua de gelo. Como é que ele pode falar assim? Se pergunta Irene. É a minha mãe que está ali. O pai de Irene fala como quer. Ele nunca se incomodou com os sentimentos de ninguém. Foi ele quem deu a notícia para ela numa noite de agosto, o mês do desgosto, dizendo depois do jantar, na hora da sobremesa: Tua mãe vai morrer, Irene. Não falta muito. Irene olhou para ele como quem olha para uma pessoa que acabou de dizer bem alto um palavrão no meio da missa. E não adianta me olhar desse jeito, não vai mudar nada. Ele falou. Os irmãos de Irene começaram a chorar, a empregada soluçou alto do outro lado da cozinha. A mãe de Irene estava na mesa e ficou passando a mão nos cabelos da filha, tentando alcançar um dos meninos com a outra mão. O pai completou. A morte está roendo tua mãe, Irene. Vou ficar um rei viúvo muito em breve. Que idiota era o pai. Não era rei coisa nenhuma, nunca teve jeito de rei. Era idiota, isso sim. Essa foi a única coisa em que Irene conseguiu pensar por muito tempo. Ele era um idiota, mas não mentia. Irene via todo dia, que ele não mentia. Ele era um idiota. E ela não era mais criança. Sabia com que boca a morte rói alguém. Sabia que a morte come a vida, com a paciência do queijo dentro da ratoeira, esperando o rato.
Irene pensa nisso, pensa. Como é que se diz rato em francês? Faz um esforço, olha para fora, o céu está azul. Nem se importa com uma menina de 12 anos que a mãe está morrendo. Puxa, não consegue mesmo lembrar. A empregada acabou de pensar, botar o jantar, tem fígado que ela odeia e purê de batata doce, que é até capaz de comer sem reclamar. Na frente dela, o pai repete o que vem dizendo desde aquela noite de agosto. Você tem que se acostumar. Não é a única menina do mundo que perde a mãe aos 12 anos. Tem outras que perdem mais cedo. Olhem essa ilustração do Guazelli, né? Estupenda. Não há o que acrescentar, não há o que traduzir em palavras, né? A mãe de Irene está morrendo, o pai de Irene, este homem violento, insensível, que diz que, bom, quando ele vai ficar um rei viúvo. E isso vai ficando subentendido. Subentendido, ele vai dar um casaco para ela e quer que ela vista o casaco. Claro que a história do Charles Perrault está aí por baixo, mas quem não conhece a história do Perrault, Pele de Asno, a história recolhida, né? Não é escrita pelo Perrault. A Pele de Asno é uma história criada coletivamente, sem nome de autor. É uma história para falar do incesto, é uma história para falar de que este é um tabu que não pode ser violado e dos artifícios que a jovem princesa vai desenvolver com a ajuda de sua fada madrinha para fugir a esse destino terrível de ser obrigada a casar com o próprio pai. E justamente ela pede, ela vai fazendo pedidos ao pai de vestidos, vestidos, o pai vai dando, dando, dando. Ao final, ela pede a pele de um burro. Esse burro defecava ouro, era a riqueza, né, do império. Mas o rei está tão alucinado na paixão dele pela filha, ele quer casar com a filha, ele mata o burro e dá a pele para ela. E é com esta pele que ela se disfarça para fugir do castelo, né? Porque ela vê que não tem outro jeito senão fugir para bem longe. E ela vai criar uma outra identidade que é Pele de Asno. E a a nossa Irene, ela queria estudar francês, e o pai cortou, tirou-a da aula de francês, e ela tinha uma gata. E a gata tem gatinhos, e ela está descobrindo. A mãe morre, mas a gata de Ná teve gatinhos, ela está descobrindo a vida. E o pai ameaça que vai pegar os gatinhos, vai matar os gatinhos, e a Irene fica apavorada, procurando esconder os gatinhos, achando que o pai nunca vai descobrir os gatinhos. Enfim, cumprir a promessa que ele está fazendo a ela, né? Nós estamos na página 28 agora. Aham. Logo saiu correndo, 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 derrubando coisas e batendo portas. Não se incomodaram com ela. Era a mãe que morria. Era a mãe que morria, morreu. Tia Berta tomou conta dela naqueles momentos que são muito feios, em que a morte vem com a cara de dama de cera e toma conta de tudo. Depois, depois é o dia a dia, a vida continua. O que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer? O pai começou a repetir pela casa que era um rei viúvo. Os gatinhos sumiram. Sumiu a gata de Ná. Irene andava feito louca pela casa, pela rua. Pss, 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 para baixo, para cima. Dias depois, o pai falou que o casaco dela estava sendo providenciado. Ela nem perguntou: que casaco? Ele lembrou: o casaco para o frio. Irene esqueceu? Aquele era o pai dela. Nenhuma colega da escola tinha um pai como o dela. Nenhuma. Quando ela ia de visita à casa de alguém, via a mãe, via o pai das outras meninas. Nunca vi um pai como o dela, a língua de gelo, a voz de casca de ovo quebrada, a mão que tocava na gente apertando que nem torquês. Nunca viu nenhum pai de ninguém que ela conhecia proibir o filho ou a filha de estudar uma coisa de que gostava. Nunca soube de um pai ameaçando matar gatinhos bonitos como aqueles da Diná. Irene não conseguiu vomitar, não conseguiu gritar, não conseguiu nem ligar para a tia Berta, nem chamar Matilde. Ela conseguiu. Ficou dura de pedra, parada como um pedaço de madeira que a gente finca no chão.
na corda de pendurar roupa no quintal, ela viu aquilo que não tinha nome. Não era mais criança, sabia o que via e não conseguia saber o que via. Contava. 1, 2, 3, 4, 5. Contava de novo. Branco, preto com um pouco de malhado, preto com um pouco de malhado amarelo, preto e branco, branco e preto, preto e branco. Não te prometi o casaco, Irene? A pele já está aí. Agora é só costurar. O pai falou por trás dela. A voz queimava de tão gelada que estava. Presente não é para desprezar. Quero te ver usando o casaco. Aqui também houve uma interferência agora, uma explosão de qualquer coisa lá embaixo, de alegria. Estão cantando uns parabéns bem efusivos, né? Em contraste aí com este pai que quer que a Irene vista o casaco da pele dos gatinhos. Ah, enfim, tem que ter uma saída. A Irene vai encontrar qual é a saída dela, né? Nessa história que é tão antiga quanto a humanidade. Uhum. Uhum. E você está aprontando um livro de contos? Como é que está a tua produção agora? No dia 7 de agosto, na Livraria Brooks de Botafogo, depois no dia 12, lá em Niterói, eu estou lançando Pelas Águas da Escrita, porque o Diário de Navegação da Palavra Escrita na América Latina, o primeiro volume tem um título Deus não tem nada com isso. Escrever é uma atividade profana, é da ordem do humano, né? Escrever supõe acumular e apagar e renovar. Escrever é correlato de ler, é uma moeda, né? De duas faces, né? A ler e escrever. Então, eu estou lançando, e é esse diário de viagem que eu vou fazendo, sempre observando a palavra escrita, o que está escrito, quem que escreve. Por exemplo, recolher, como eu recolhi na Escola de Estudos Sociais Avançados, quando eu fazia o pós-doutorado lá com Chartier, um papel xerografado, um homem que sofreu uma violência num ônibus, a violência dos fiscais, né? Provavelmente este homem, ele não diz, mas ele é um negro, ele é um migrante, ele não é um cidadão francês, porque ele foi abordado com pancadas, com violência, tendo o passe. E aí ele diz: eu tinha um passe, agora eu tenho uma fratura. Ele aí dá o telefone celular dele pedindo: se você foi testemunha, por favor, me ajude, venha testemunhar. Se você não concorda com essa violência, né, da RATP, que é a rede de transportes, né, na França, procure, né, entrar em contato comigo para ver o que podemos fazer. Então, este é um material que eu recolho, né, do espaço público, estava na biblioteca, eu recolhi na época, era o grande embate, né, com o Jospin e mais alguém, e um postal dizendo, que eu não me lembro se era o Mitterrand, não era o Mitterrand, enfim, do candidato de esquerda, não, com uma Jospin, a gente vai quebrar a cara na parede, a gente vai se esbudegar. Ah, bilhetes, né, em metrô pedindo ajuda, mas escritas em paredes muito significativas, as escritas institucionais. Então, uma vez eu estava caminhando, né, pelo Rio Sena, e aí eu localizo as ruas, né, a esquina. Aqui, o jovem Luís XIII soube, ao mesmo tempo, que era rei e da morte de seu pai, Henrique IV. Então, de um lado, essa palavra escrita que marca o acontecimento da história, de outro lado, né, um grafite falando da violência, da irreverência. Nos muros de um cemitério, né, em Montevidéu, eu encontrei assim: Deus está morto, Marx está morto, e eu mesmo não me sinto nada bem. Assinado Woody Allen. Então, eu sou extremamente sensível, né? Claro. Woody Mesmo não se nada bem. alter ego, alguém que queria ter o poder de Woody Allen, né? Para escrever lá, passante, parar, olhar, porque as cidades, elas são obras editoriais, os editores são os passantes, né?
nós vamos andando, vendo e vamos editando volumes internos, volumes interiores, sobre o que é a cidade, sobre o que diz a cidade. E aí, quem pergunta é idiota por 5 minutos. Quem não pergunta é idiota a vida toda. Isso era um grafite. Esteve num prédio aqui na Estrada do Galeão, no bairro dele do Governador, onde eu moro. E que bom, durou um tempão, mas um dia chegou a brocha, pô, 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 acabou. Eu me ocupo dessas escritas efêmeras, né? Então, pelas águas da escrita, e nessas escritas efêmeras eu vou para Paris, onde eu faço o pós-doc, depois eu faço uma viagem pelo interior da França, depois estico pela Europa, eu ganho uma bolsa de 1 ano, e o dinheiro não era muito, mas eu vivia numa economia, eu estava desempregada, eu não tinha poupança, eu não tinha nada aqui, né, de recurso financeiro para usar. Então, era assim, o mercado era estritamente necessário, não comia fora, não gastava dinheiro para economizar e poder fazer umas viagens e coletar palavras, né, por outras regiões, Ah, apenas a França, e em Portugal, Setúbal, né? Aborto não é crime, absolutamente. E uau, isso em Portugal, esse pensamento conservador, ele estava lá, grafitado. Por outro lado, placas, né? Tem uma placa na cidade do Porto, numa igreja, que mostra que um mestre-escola, por volta de 1500, ele podia mandar fazer uma capela rica dentro de uma igreja rica, para enterrar os descendentes dele. Então, eu digo, uau, olha só, em 1500, um professor ganhava o suficiente para construir uma capela dentro, capela privada, particular, lá dentro da igreja. Então, eu vou coletando essas escritas, vou colocando-as em relação com o que está na história da leitura e da escrita, eu vou, evidentemente, refletindo politicamente, literariamente, exposições literárias. Eu fui a tudo que era exposição que eu fugia no ano que eu passei em Paris, no Museu da Vida Romântica. E aí tem uma exposição, Balzac, eu estou coletando uma ou outra frase. Sim, exposição do Oscar Niemeyer, em Paris. E aí eu estava com a minha filha, que foi para lá, ficou um tempo comigo, ela tinha 15 anos. E aí, quando uma senhora francesa viu que a gente estava conversando em português, idioma de algumas das frases que estavam, traduz, né, e conversa. Fomos a uma exposição de arte plumária da Amazônia, e nós hum, tínhamos nessa uma exposição de arte plumária indígena magnífica. E aí, Maíra, com 15 anos, Maíra Lacerda, minha parceira de pesquisa, né, e trabalho, alguns escritos, Maíra diz assim: gozado, né, mãe? Não tem nem. 3 peças eram de museus públicos, o resto não tinha qualquer indicação, porque coleções privadas e os visitantes não podiam saber em mãos de quem estavam aquelas peças, que são do povo brasileiro, né? Então, todas essas reflexões eu vou fazendo, procurando hum, mostrar o quanto que escrita é ferramenta de existir, posicionar-se, perguntar, questionar, movimentar o mundo. hum, Tem outras coisas, né? Como eu disse, Suzana, quando eu me aposento, eu vou retirando, né, muitas coisas que estavam paradas. Clave de Sol, sai ano que vem pela Nova Fronteira, um pequeno poema de 1992, um pequeno poema para ah, professores e professoras, ficou lá, quase foi editado, mas aí o editor passou do que podia passar, e eu disse, não chega, para mim não dá mais para conversar, não consegui editar. Quando a Nova Fronteira pergunta, tem um texto? Eu pego o poema e vou criar histórias sobre magistério, vou botar lá a Janaína da Silva, a doutora Janaína da Silva, perguntando para que a gente estuda literatura? E achando que não tem por que estudar literatura. Mas ela termina o trabalho dela com o Machado de Assis perguntando, né? Com a pergunta que o leitor se faz ao final da leitura de hum, e tem hum. outras coisas, né, Suzana, que aí vão acontecendo. Eu tenho uma história de amor para escrever há 15 anos. Eu já comecei e parei, comecei e parei. Uma editora colombiana me pediu isso num terremoto no Chile em 2010. Não, eu vou escrever. E, enfim, eu espero agora dar conta dessa história de amor, que fui e voltei várias vezes, porque sou lenta, sou dispersiva, né? A vida feminina, a vida.
afetiva, né? Ela pede bastante, mas a vida feminina pede muito mesmo. E eu vou me entregando, né? E aí os Maravilha. projetos vão acontecendo na medida da urgência, da oportunidade. Nilma, eu não, eu fiquei tão, acho que eu me perdi no tempo e a gente não vai conseguir conversar com você. Alguém quer fazer alguma pergunta? Gostaria de para Nilma? Porque eu acabei, né, já estou, a Tati já está me sinalizando aqui do Eu já falei a tempo, beça. né? Não foi, é porque são muitos assuntos, né? Eram 3 livros e, né, você tinha que contar e eu acabei me perdendo no tempo. Alguém quer falar alguma coisa? Alexandre, que é o que conhece mais a Nilma. Não, não quero falar nada, não. É sempre um aprendizado, né? Nilma é uma força maravilhosa. Assim, aprendo muito com ela. E ela não precisa nem estar ensinando, né? É demais. Obrigado, Nilma. Mas você é um grande escritor também, tá? Você é um Alexandre. força. O Brandão agrega, ele está sempre realizando eventos com uma generosidade. Bom, esse Brandão do nome, você tem uma generosidade raríssima, raríssima, que é de promover seus colegas, suas colegas poetas, escritores, né? E você escreve muito bem, você é um grande escritor. Vivemos um período também de muitos holofotes, né? Nem sempre focados nos lugares certos. A gente que, além de fazer literatura, faz crítica, ou enfim, fez um percurso acadêmico, né, Suzana? A gente pode avaliar determinados movimentos assim com mais propriedade. É isso aí. Olha, eu Miriam Naves, minha querida colega lá de Belo Horizonte, também poeta forte, está aí. Tudo bom, Miriam? Miriam, né? peraí, quem está falando é a Miriam Naves? Está falando? Miriam Naves. Está Ah, lá, apareceu. Querida diretamente da Nilma, Bahia. Oi. desculpe, porque eu estava sem som aqui. Amando a sua palestra, a sua participação. Beijo, minha Sherazade. Mas você está com um trabalho interessantíssimo. A Miriam está agora, né, com uma antologia de Machado de Assis, ela com a Leida da Literíssima, já fez todos os Saramagos, né, e está agora com um belo volume de textos, né, que vão dialogar, fazer pastiche, paródia ou reinventar Machado de Assis. Um trabalho editorial refinado, cuidadoso, sobretudo amoroso, né, que esse trabalho editorial é bem amoroso. Nossa homenageada nesta segundo volume da Antologia Internacional é Nilma Lacerda, nosso carro-chefe. Pedimos a Nilma que nos cedesse para divulgação o texto dela, inclusive pretendemos a tradução para que a gente possa divulgar em outras línguas, logicamente, nossa homenagem a Machado de Assis. Obrigada, Nilma. Tudo de bom. Parabéns. Você pelo convite, pela confiança, né? A gente vai ter lançamento no Rio, eu vou divulgar aqui nas redes. E claro que o texto de Machado que eu escolho é Pai contra Mãe, que é um texto que eu acho assim vital na obra de Machado e vital para o momento em que a gente vive, né? Isso Beijo, aí. querido. Vamos aguardar. Um beijo grande, Nilma. Obrigada. Obrigada a vocês. Boa sexta-feira para todos. Se divirtam, né? E A gente a vai pergunta estar. que Hã? faz, meus livros estão na Brooks, na livraria Brooks, na Amazon tem Um Homem Valente, jogando na web, inclusive na própria editora Mínimo Múltiplo tem o Iberê Camargo que vende, e o resto em livrarias, né? Cartas do São Francisco é que eu estou vendendo conforme eu vou aos encontros, mas tem a Casa 11 Sebo, lá em Na Laranjeiras, Casa 11 tem encontra. Assim. e lá é um trabalho também de resistência. Por isso que eu me pergunto se realmente perdemos leitores. O que está acontecendo na Casa Sebo
e são sócios que são médicos, né? E criaram a livraria com uma série de... Então, acho que nos trazer essa resposta É um até projeto lindo da Casa 11, maravilhoso. isso é revolucionário. A revolução não se faz só derrubando bastilhas, não, mas derrubando, né, pouco a pouco as pedras que estão por baixo da Bastilha. É isso aí, Minha é isso alegria aí. por estar aqui, minha admiração, e que a gente possa estar sempre nessa consciência de um trabalho bem feito, um trabalho cumprido, né, em direção ao que a gente quer, um mundo mais solidário, mais justo, mais equânime, né, mais feliz, né? Obrigada, obrigada mesmo. Gente, então é isso. No dia 25 nós vamos ter o concerto de poesia e vamos trazer um autor paraense, que é o Eliakim Rufino, ele é performer, poeta, performer, maravilhoso, realmente muito bom. Estou esperando vocês também, dia 25, tá? Beijo. Beijo para todo mundo. Para Nilma, 2. Tchau. Tchau.